Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Seguimos para mais uma atividade aqui do Trilhas da unidade 2. E vamos para a sequência 2. A gente vai fazer a atividade 1 e 2. Hoje falando sobre múltiplos. Vamos falar sobre algumas sequências numéricas que vocês vão determinar os próximos elementos dessa sequência. Bem tranquilo, bem fácil, tá? Então vamos lá para a página 48 que vocês vão entender o que eu estou falando. Seguindo então aqui nessa página, vamos aqui direto para a atividade 1, que está escrito assim, ó. Fernanda desafiou Davi a descobrir a quantidade de uma sequência numérica. Então, sequência numérica é uma sequência com alguns números que tem um padrão, tá? Ela colocou os 3 primeiros elementos, tá? E fez algumas perguntas ao seu irmão. Então, nessa sequência aqui, 4, 8 e 12, quais são os próximos 3? Então, vocês vão dizer aqui quais os próximos 3. Então, escrever, tá? Bem facinho essa daqui. Item B. Qual é o elemento que fica na 10ª posição dessa sequência? Então, qual? Sigam o padrão, tá? O elemento 10, tá bom? Então eu quero saber qual o número que está na casa número 10. Se eu continuar essa sequência, aqui está na 3. Então chega até o 10. Qual que vai ser? Item C. Complete com a sequência com os elementos faltantes. Então vai completar. Qual que vem aqui? Tá? Tem um padrão aqui que eu quero que vocês observem e respondam. Item C. C não, D. Com base nas regularidades observadas, explique o padrão dessa sequência. Então aqui vocês vão escrever para mim, vão explicar qual é o padrão. Ah, professor, ele está aumentando de tal forma, ele está diminuindo de tal forma. Escrevam, tá? Item E. Qual a expressão algébrica que relaciona um elemento qualquer da sequência com a sua posição? Então aqui eu quero que vocês me determinem de quanto em quanto ele está aumentando. Então vocês vão escrever aqui como ele aumenta, usando uma expressão algébrica, ou seja, usando letras e números. Se você não conseguir, você pode explicar também usando suas palavras, tá bom? Questão número 2. Fernanda propõe mais um desafio para o Davi, descobrir a continuidade de outra sequência numérica. E aí ela colocou esses 3 primeiros aqui, 5, 10, 15. Mesma coisa, quais são os próximos 3? Vocês vão escrever os próximos 3, beleza? Item B, qual é o elemento da 20ª casa? Então, 20ª, o elemento 20, tá? Nós sabemos até o 3, a gente vai continuar até chegar no número 20, no 20º elemento, tá? E aqui embaixo vocês vão completar, tá bom? Todos esses valores que estão nesse espaço em branco. Virando a folha, vou dar um zoom aqui, tá? Com base nas regularidades, explique como é formada a sequência. Então, de novo, aqui é outra explicação. Qual é o padrão que vocês estão observando, tá? E aqui embaixo é de novo uma expressão algébrica, tá? Então vocês vão tentar explicar, usar o padrão para colocar a expressão algébrica usando letras e números. Se você não conseguir, explique com as suas palavras, tá bom? E no item F, usando a expressão obtida anteriormente, quero que vocês me digam qual é o elemento 100, qual número está na 100ª posição dessa sequência. E aí, atividade 2. Fernanda desafiou o Davi a formar uma sequência numérica com as seguintes características. Os elementos são divisíveis por 3 e terminam em 0. Davi fez a sequência de 5 elementos. Então, esses números aqui são todos que dá para dividir por 3 e tem o último algarismo com o 0, certo? De novo, aqui a gente vai colocar os próximos 3. Qual? Próximos 3, tá bom? E na questão B, os elementos que estão, que seriam o 10º, o 15º e o 20º. Então são 3 números aqui diferentes, seguindo aquela sequência que vocês observaram, tá bom? Questão C. Qual que é a expressão algébrica que representa cada elemento na posição N? Então, de novo, a gente vai usar a expressão algébrica que a gente fez nas duas anteriores, tá? Tem um padrão aqui. Se vocês não conseguirem colocar a expressão algébrica, me expliquem que eu vou corrigir da mesma forma, tá bom?
Então, colocar o padrão, tá certo? E no item D, é possível que essa sequência tenha o seguinte padrão: ser múltiplo de algum número e terminar zero? Explique como você pensou. Então aqui vocês vão explicar para mim, tá? É possível que essa sequência tenha esse padrão? Sim ou não? E aí vocês vão explicar, pois... Aí vocês vão colocar o justificativa de vocês, tá bom? Façam essas questões, são fáceis. Eu creio que a parte da expressão algébrica vai ser mais difícil para vocês, mas eu acho que vocês conseguem fazer tranquilamente, tá bom? Qualquer dúvida, manda para mim, eu vou responder vocês sempre que possível. E tirem a foto e me enviem, tá bom? Fico no aguardo então dessas respostinhas de vocês para poder dar nota, beleza? Até a próxima aula, forte abraço!